Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta para ainda falar sobre equações do segundo grau, tá? Agora envolvendo a resolução de problemas de equações do segundo grau, tá certo? Então vamos ao que interessa, vamos lá. Toda vez que você for resolver algum problema que envolva equações do segundo grau, seja ela completa ou incompleta, tá? Você deve seguir algumas etapas para facilitar a sua resolução, tá? Então, por exemplo, quais são as etapas mais prováveis que você deve fazer? Inicialmente, tá? Assim que você lê o enunciado de um problema, você geralmente deve fazer um esquema ou um desenho para compreender melhor o enunciado. Então esse seria o meu primeiro passo, tá? Obviamente, pessoal, você vai fazer esse esquema, um desenho, se for realmente necessário, tá? Você não deve obedecer rigorosamente esse critério, mas facilita bastante na resolução, tá? Depois que você faz um esquema e um desenho, tá, para compreender melhor o enunciado, você vai identificar os dados ou incógnitas do problema. Tá? Isso aí seria o meu segundo passo. Terceiro passo, formar a equação, quer dizer, elaborar essa equação, tá certo? Em seguida, resolver, obviamente, a equação com os fundamentos que já foram explicados, né? De resoluções de equações incompletas, aqueles dois casos, tá? E no final, você fazer a interpretação das soluções dessa equação, tá? De acordo com o contexto do problema. Porque veja bem, vamos supor que você encontre um resultado positivo e um negativo, e o enunciado está pedindo a dimensão, por exemplo, de um quadrado. Dimensão, tá? Quando você fala de comprimento ou largura, tá? Seja ela qual for a dimensão, esses resultados devem ser o que? Positivos. Então você vai desconsiderar o resultado negativo. Por isso que eu devo interpretar as soluções no final para satisfazer a condição do enunciado, certo? Então, toda vez que você for fazer a resolução de um problema, eu oriento a vocês seguirem esses passos para facilitar a sua vida, certo? Então vamos à resolução de um primeiro problema como exemplo, tá? O primeiro problema diz assim: uma tela retangular com uma área de 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 vezes a sua altura. Quais são as dimensões dessa tela, tá? Primeiramente, professor, o que é que eu vou fazer? Inicialmente você vai desenhar um esquemazinho, né? Porque ele está falando de uma tela retangular. Então é interessante eu entender esse enunciado. Então vamos aqui ó, fazer o desenhozinho da tela, tá? Vejam que essa tela tem um formato retangular, forma de um retângulo, tá? Outra coisa, depois que você fez a figurinha, você vai agora interpretar os dados que ele está fornecendo. Ele diz que a área desse retângulo é equivalente a 9.600 centímetros ao quadrado, não é isso? E fala ainda também das dimensões desse retângulo. Ele fornece tanto a altura, tá? Que aqui é equivalente à largura, tá? Como fornece também o comprimento, não é isso? Então veja bem, ó. Tem de largura 1,5 vezes de sua altura. Eu não faço a menor ideia de quanto é o valor dessa altura e nem faço a menor ideia de quanto é o valor dessa largura, certo? Então veja bem, ó. Tem de largura 1,5 vezes de sua altura. A sua altura é isso aqui, ó. O que é altura? A altura ela é uma seviana, não é isso? Que parte de um verso qualquer até o outro oposto, até uma reta oposta, certo? E ó, de forma perpendicular, não é isso? Então isso aqui nós temos a altura, vamos chamar de H. Ele está falando que tem de largura 1,5 vezes de sua altura. Então é 1,5 de altura. Veja bem, a largura ela é 1,5 da sua altura, tá? Então ele forneceu uma altura e forneceu aqui uma largura, tá certo? Então vamos ao que interessa, pessoal. O que é que ele quer? Ele quer saber quais são as dimensões dessa tela. Então, na realidade, ele quer determinar o valor da altura, que seria o equivalente aqui, ó, a minha largura, e o valor aqui, ó, isso aqui que na realidade vai ser o meu comprimento. Então vamos lá.
Quais são os dados que foram fornecidos? Vamos só anotar os dados para facilitar mais o entendimento. Foi fornecida uma área de 9.600, certo? Centímetros ao quadrado, não é isso? Centímetros ao quadrado, só apagar aqui, ajeitar aqui, colocar centímetros ao quadrado, certo? Foi fornecido a altura, aqui ó, a altura H, foi fornecido esse comprimento 1,5 da altura, tá? Então nós vamos dizer que aqui ó, corresponde a minha largura, certo? Seria igual a H, e o meu comprimento seria 1,5 da altura, tá? Para facilitar a vida da gente. Então vejam, pessoal, que no enunciado foi fornecido 3 informações. A área, 9.600 centímetros ao quadrado, a largura, que vai ser equivalente aqui à altura, tá? Com os dados que ele forneceu, e o meu comprimento, que vai ser equivalente a 1,5 da altura, tá certo? Tá bom, pronto, pessoal. Veja bem, o que é que você vai fazer agora? Simples, professor. Eu vou apenas trabalhar com os dados que foram fornecidos. Como trata-se da área de um retângulo, como é que se calcula a área de um retângulo? Veja bem, agora você vai à parte da resolução. Só voltando aqui para vocês entenderem. Nós fizemos um desenho ou um esquema, tá? Obedecemos aqui o primeiro critério, identificamos os dados, tá? E a incógnita. Nesse caso, nós queremos determinar o quê? O valor da largura, da altura e do comprimento, não é isso? Olha só, formamos uma equação, é isso que nós vamos fazer agora. Formar uma equação, terceiro passo, certo? Então vamos voltar aqui, ó. Bem, o que é que eu sei? Eu sei que a área de qualquer retângulo, ele é o produto da base pela minha altura. Então, base, que aqui é o comprimento, pela minha altura H, não é isso? Então, nesse caso, eu vou multiplicar, olha só, vai ser 1,5H multiplicado por H, não é isso? Comprimento multiplicado pela minha altura, certo? Bem, eu sei que o valor dessa área, ela é numericamente igual a quanto? A 9.600 centímetros quadrados. Então, eu vou fazer isso, ó. Aqui no lugar desse A, eu vou substituir por 9.600. Então, posso reescrever essa expressão assim, ó. 1,5. H vezes H é o mesmo que H ao quadrado, igual ao valor da área, que é 9.600. Certo? Vejam que aqui eu realmente já elaborei a equação polinomial do segundo grau. Tá? Uma equação incompleta, em que eu não tenho um coeficiente de H, tenho apenas o coeficiente de H ao quadrado, tá? Que seria o equivalente a x ao quadrado, certo? Como eu vou fazer agora para terminar essa resolução? Simples, eu vou manter aqui, ó, 1,5H ao quadrado igual a 9.600, é apenas para explicar. Existe uma propriedade chamada de propriedade multiplicativa, lembra disso aí? Se eu multiplicar essas duas componentes, primeiro membro e segundo membro, por um inverso de 1,5, tá? É o mesmo que dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro por 1,5, tá? Então seria a mesma coisa que dividir os dois, ambos, por 1,5, não é isso? Bem, depois que eu fizer isso, agora, vamos lá, ó, vamos continuar. 1,5 dividido por 1,5 vai dar 1 aqui no numerador e vai dar 1 no denominador. O que é que você encontrou aqui? H ao quadrado vai ser igual a 9.600 dividido por 1,5, tá? Bem, eu vou inicialmente, pessoal, fazer esse quociente, né? Fazer o quociente de 9.600 por 1,5. Veja bem, eu não posso fazer o quociente de um valor inteiro, de um valor natural, por um valor decimal. Então, eu tenho que torná-los os dois números naturais. Então, eu vou multiplicar tanto a primeira componente como a segunda por 10. Quando eu multiplicar a primeira componente por 10, que é esses 9.600, eu vou acrescentar aqui um zero, certo? E quando eu multiplicar esse 1,5 por 10, eu simplesmente vou deslocar essa vírgula para depois do 5. Então, vai ficar o quê? 15 inteiros. Pronto. Agora, eu vou fazer o quociente apenas do 96 por 15, tá? Qual vai ser o valor que multiplicado por 15 dá próximo de 96? Vai ser 6. 6 vezes 5 são 30. 6 vezes 10 são 60. 60 com 30 é 90. Para 96 restam apenas 6.
Como esse resto ele é menor que o divisor, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar esse zero bem aqui do dividendo. Vai ficar 60. 60 dividido por 15 dá exatamente 4. 4 vezes 15 são 60, para 60 nada. Mas, professor, a divisão foi exata, só que você entenda. Tem dois zeros aqui, ó, que me restaram, né, no dividendo. É natural que esses dois zeros que restaram, eles vão aqui, ó, tá, para o meu quociente. Por quê? Porque se eu multiplicasse apenas 64 por 15, o resultado seria 960. Para dar exatamente esses 96 mil, eu tenho que multiplicar 6.400 por 15, certo? Pronto. Feito o quociente, o que é que a gente vai ter aqui, ó? H ao quadrado vai ser igual ao resultado desse quociente aqui, ó, que é 6.400, certo? H vai ser igual a quanto? Ora, vai ser igual a mais ou menos, professor, a raiz quadrada de 6.400. Logo, o H vai ser igual a mais ou menos quanto? Bem, vamos raciocinar comigo. Você tem que pensar num termo que ao quadrado vai ser numericamente igual a 6.400. Aí aqui eu vou destacar para você entender. Ó. Aqui eu tenho 64 multiplicado por 100. Dá para perceber isso? Então vejam, vou colocar bem aqui do lado. Ó, raiz quadrada de 6.400. É a mesma coisa que você calcular a raiz quadrada de 64 vezes 100. Tá? Para facilitar o seu entendimento. Raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Então eu poderia escrever assim, ó, raiz quadrada de 64 multiplicado pela raiz quadrada de 100. Quanto é a raiz quadrada só de 64? É igual a 8. Quanto é a raiz quadrada de 100? É igual a 10. E 8 multiplicado por 10 vai ser igual a 80, certo? Então vejam, pessoal, que facilita bastante você fazer o cálculo dessa forma, né? Então vejam que a raiz quadrada de 6.400 vai ser numericamente igual a 80. Então nesse caso a altura vai ser mais ou menos 80. Como eu já havia explicado, né? Bem aqui, ó, tá? Vamos retornar aqui para você entender. Bem, fizemos todas as etapas, né? Primeira etapa qual foi? A primeira etapa, olha só, foi fazer o desenho. Fizemos o desenho. Depois, identificamos os dados incógnitos. Fizemos isso. Formamos a equação, né? Terceira parte. Depois, resolvemos a equação. Encontramos mais ou menos 80. Agora, é a interpretação das soluções. Vamos raciocinar comigo aqui, ó, para você entender melhor. Pessoal, eu estou tratando aqui de dimensão, certo? E as dimensões, outra coisa, quando você for fazer o esquema, tá? Ainda que você troque, né, comprimento e largura, não vai fazer muita diferença, tá? Até porque os dados foram esses, então não tem como você errar, certo? O que você tem que ter atenção é o seguinte, olha só, a altura não foi igual a mais ou menos 80? Como trata-se de dimensão, não me interessa o valor negativo. Então é como se eu tivesse aqui dois resultados. Ó, uma altura 1 igual a 80, certo? Centímetros. E uma altura 2 igual a menos 80 centímetros. Tá? Vamos chamar isso de altura 1, vamos chamar isso de altura 2. São duas raízes. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Toda vez que eu me relaciono, certo? Trato de dimensão, tá? Como aqui são dimensões, né? Comprimento e largura, tá, pessoal? Essa altura, esse valor dessa altura que você encontrou, esse resultado pode ser negativo. Portanto, eu vou desconsiderar o resultado negativo e levar em consideração apenas o resultado positivo. Daí eu posso dizer aqui, ó, que a altura vai ser igual a 80 centímetros, certo? E o meu comprimento aqui vai ser 1,5 multiplicado por essa altura que é 80, tá? Então vamos fazer esse produto bem aqui, ó. 1,5 multiplicado por 80, não é isso? Vamos lá. Ó, 0 eu vou manter. 8 vezes 5 são 40, vem 4 para cá, ó, certo? 8 vezes 1 são 8, com 4, 2. Eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, nessas duas componentes da multiplicação. Então é natural que eu vou ter uma casa decimal depois da vírgula no resultado. Então nesse caso vou ter um único zero aqui, ó. Como depois da vírgula ele não tem valor significativo, então o resultado vai ser igual a 120. Portanto, vejam que o comprimento aqui, ó, tá? Dessa figura vai ter o valor de 120 centímetros, tá?
Então vejam que nós encontramos as duas dimensões que ele pediu, certo? A primeira dimensão é equivalente à altura, é equivalente a 80 centímetros, tá? E o comprimento vai ser numericamente igual a 120 centímetros, como a gente queria demonstrar, certo? Então tá aqui os dois resultados que foram, né, que eles pediram aqui no enunciado da questão 1, tá certo? Vamos à resolução aqui da questão 2, tá? Questão 2, vamos seguir a mesma linha de raciocínio, viu? Olha só. A metade do quadrado de um número real mais 2 é igual a 20. Qual é esse número, tá? Bem, aqui percebam que você já pode ir direto para a resolução. Aquelas etapas, tá? É para você primeiro entender qual seria o esquema mais fácil de você fazer a resolução. No caso dessa questão, ela já vai direto para um esquema, certo? Que envolve a própria equação incompleta do segundo grau. Então você já pode elaborar, né, de já isso, certo? Vamos lá. A metade do quadrado de um número real, ele não forneceu nada. Ele nem forneceu o valor do número. Então nesse caso, você pode até, se quiser, colocar aqui, ó, esse número, tá? Eu vou chamar o número de x, tá certo? Pronto, esse seria o meu primeiro passo, tá? Vamos colocar bem aqui, ó. Número igual a x. Pronto. A metade do quadrado, tá? Vamos interpretar cada caso. Metade do quadrado de um número real. Como eu não sei que número real é esse, então vou chamar esse número real de x. A metade do quadrado dele. Então o quadrado desse número, certo? Pode até colocar aqui, ó, quadrado, certo? Quadrado desse número vai ser igual a x ao quadrado, certo? É lógico, né? Vamos só apagar aqui esse quadrado que ficou horrível. Pronto, vou colocar bem aqui, quadrado, certo? Pronto. Então, o número é x e o seu quadrado vai ser x ao quadrado. Pronto. Vamos lá fazer o esquema agora. A metade do quadrado, 1/2 de x ao quadrado. 1/2 de x ao quadrado, eu posso escrever x ao quadrado sobre 2. Olha só, a metade do quadrado de um número real mais 2 mais 2 é igual a 20. Qual é esse número? Ou seja, ele quer que você determine o valor de x, tá certo? Vamos só repetir aqui, ó. A metade do quadrado de um número real, então vai ser esse número real quadrado sobre 2, mais 2 é igual a 20, certo? Então você tem aí uma sentença matemática, né? Que envolve uma equação incompleta do segundo grau, tá certo? Bem, primeiro passo, o que é que eu devo fazer aqui, professor, para facilitar a minha vida? Vejam que eu tenho 2 aqui no denominador, né? Eu posso tornar todos os denominadores iguais, ou eu posso simplesmente me enviar esse primeiro termo aqui, ó, que não está associado a variável, por segundo membro com sinal trocado. Posso? Pode sim. Então, nesse caso, como é que ficaria? Eu iria manter esse x ao quadrado sobre 2 e poderia fazer o seguinte raciocínio, aplicando o princípio aditivo. Eu posso subtrair primeiro e segundo membro, certo? De 2. Eu vou até aqui colocar, repetir, para que vocês entendam o que é que a gente está fazendo. Aplicando o princípio aditivo, poderia subtrair primeiro membro de 2 e subtrair também o segundo membro de 2, certo? Quando eu fizer esse processo aditivo, o que é que vai acontecer, tá? Eu vou subtrair, ó, mais 2 com menos 2 são iguais, sinais contrários, simplifica, não é isso? E aqui vai ficar assim, ó, vou manter x ao quadrado sobre 2 igual a diferença, 20 menos 2, que é igual a 18, tá certo? Pessoal, aqui vocês percebem, tá? Você pode fazer de duas formas diferentes. Ou tira o MMC, nesse caso, ou você faz o produto dos meios pelo produto dos extremos, já que aqui eu tenho uma igualdade de frações. Então parece, mas o denominador subtende que é 1, tá certo? Ah, professor, mas eu prefiro fazer o MMC. Então vamos lá. Como é que ficaria? Ora, professor, e se eu quisesse aplicar o princípio multiplicativo? Pode também? Pode. Aí veja a diversidade de coisas que você pode fazer. Aplicando o princípio multiplicativo, eu poderia multiplicar primeiro e segundo membro com um termo para eliminar esse 2. Que termo seria esse? O 2, certo?
Vou multiplicar primeiro e segundo membro. Ó. Simplificando, por 2 dá 1, por 2 dá 1. Ó. Esses dois termos aqui vai ser igual a 1. O resultado aqui ó, vai ser quanto? Vai ser x ao quadrado igual ao meu produto. 18 vezes 2, que é igual a 36. Logo, daqui nós já sabemos que você vai ter ó, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Até porque eu vou tirar a raiz quadrada das duas componentes, né? Tira a raiz quadrada do primeiro membro, vai dar apenas x, e a raiz quadrada do segundo. Como trata-se de valor ao quadrado, ele pode assumir um valor positivo ou um valor negativo, como já foi explicado, certo? Então o valor de x vai ser igual a quanto? A mais ou menos raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então vejam, pessoal, que eu encontrei x igual a mais ou menos 6, certo? Então na realidade eu tenho dois valores, um x1 igual a menos 6 e eu tenho um x2 igual a mais 6, tá? Um valor positivo e um valor negativo, tá? Pronto. Agora o que é que eu quero? Vamos aqui ao enunciado, vamos interpretar e saber se esses dois resultados satisfazem essa condição. A metade do quadrado de um número real, mais 2, é igual a 20. Qual é esse número? Bem, se eu substituir, por exemplo, esse x ao quadrado por menos 6, tá? Vou até destacar bem aqui, ó. Se eu substituir por menos 6, será que dá certo, professor? Vamos lá. Ficaria assim, ó. Menos 6 ao quadrado, sobre 2, mais 2, igual a 20. Vamos só conferir. Qualquer que seja aqui, ó, o valor da base de uma potência, se esse expoente é par, o resultado sempre é positivo. Então, independente de eu colocar menos 6 ou mais 6, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser quanto? 36. 36 sobre 2 mais 2 tem que ser igual a 20. 36 dividido por 2 é igual a 18. E o resultado 18 mais 2 é exatamente igual a 20. Como a gente queria demonstrar. Conclusão. Se independente do sinal da base, se for mais ou menos ao quadrado, o resultado sempre não vai ser 20. Então, o que é que você pode constatar? Que independente do x ser menos 6 ou do x ser igual a mais 6, tá? Ambos satisfazem a condição do enunciado, tá? Então, eu posso dizer que x é igual a menos 6 e x também é igual a mais 6. Uma coisa ou outra. Os dois resultados satisfazem, tá certo? Então, poderia dizer aqui que o conjunto solução, tá? Seria igual a menos 6 e 6 também, tá certo? Então vamos à próxima resolução, pessoal. Vamos lá. Questão 3, tá? A questão 3 diz assim: se o quadrado da idade de Luísa subtrairmos o dobro da idade dela, obteremos 10 vezes a idade de Lúcia, a irmã gêmea de Luísa. Qual é a idade de Luísa? Pessoal, vamos lá. Primeiro passo, eu vou desenhar um esquema. Nesse caso não precisa, mas eu posso colocar apenas os dados, né? Vamos lá, os dados, certo? Vamos aqui a Luísa, certo? Luísa. E vamos colocar bem aqui a Lúcia, certo? Pronto, vamos lá. Se o quadrado da idade de Luísa, eu não faço a menor ideia de qual é a idade da Luísa. Não faço. Então vamos supor que a idade da Luísa seja x, tá certo? Pronto, vamos supor que a idade da Luísa seja x. Subtrairmos o dobro da idade dela, obteremos 10 vezes a idade de Lúcia, irmã gêmea de Luísa. Ora, se a Lúcia é irmã gêmea de Luísa, obviamente elas têm a mesma idade, tá? Então posso dizer que tanto a Luísa vai ter a idade que é a incógnita x, que eu não sei quanto é a idade dela, como a Lúcia também vai ter a mesma idade x, certo? Então agora, a partir desses dados, eu já posso elaborar a minha equação completa ou incompleta do segundo grau. Ó, vamos aqui só destacar. Se o quadrado da idade de Luísa, vai ser x ao quadrado, certo? Subtrairmos, quer dizer, menos o dobro, vou anotar bem aqui, ó, subtrairmos, aqui é o menos, o dobro da idade dela, tá? Então, se subtrairmos o dobro da idade, vai ser 2 vezes x. Obteremos, quando eu falo em obter, pessoal, é a mesma coisa que igual, tá? Então, nesse caso, nós podemos dizer que, ó, será igual a 10 vezes a idade da Lúcia. Então, nesse caso, vai ser aqui, ó, igual a 10x, certo?
10 vezes a idade da Lúcia. Se a idade da Lúcia é a mesma da Luísa, né? Portanto, vai ser 10 vezes x, tá? Ou então 10x, tá? Esse 2x, ou 10 vezes, aqui ó, o dobro, 2 vezes x, né? Ou 2x, e 10 vezes o x, ou 10x, eu posso omitir, pessoal, só lembrando que independente de eu colocar esse sinalzinho aqui, o ponto para representar a multiplicação, eu posso deixar ele ou não, tá? Aqui subtende-se que é uma multiplicação, tá certo? Então vamos lá ao que interessa. Bem, vejam que eu já montei a equação incompleta do segundo grau, é isso? E agora, professor, como é que eu vou fazer? Bem, vejam que aqui, ó, o ideal é que todos os termos fiquem do lado que esquerdo, né, no meu primeiro membro. Então eu vou ter que mandar esse 10x para lá. Eu já sei que ele vai com o sinal trocado, mas por quê? Porque eu vou aplicar o princípio aditivo, tá? Eu vou somar tanto o primeiro membro como o segundo membro pelo inverso de 10x. E o inverso dele vai ser o quê? Menos 10x, certo? Então vamos só apagar aqui, colocar esse sinal direitinho. Então aqui, ó, eu vou somar com o inverso. Menos 10x aqui, ó, e menos 10x. Vejam que a mudança está sendo feita no primeiro e no segundo membro. Eu já sei que antes da igualdade, essa diferença vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado. Menos 2x com menos 10x vai dar menos 12x, certo? Igual 10x menos 10x dá 0. E agora eu tenho uma equação incompleta do segundo grau, em que o termo independente é igual a 0. Lembram disso aí? Professor, como é que eu faço a resolução de um caso como esse? Percebam que aqui, tanto x ao quadrado como esse termo x, ele é um termo comum, né? Tá? Tem um termo em comum entre eles. Quem é? O x. Então, eu vou colocar esse fator x em evidência. E eu vou transformar essa diferença em uma propriedade aqui distributiva da multiplicação em relação à adição, certo? Como? Dividindo cada componente desse, cada termo desse por x. X ao quadrado dividido por x vai ser igual a x. Menos por mais dá menos. E 12x dividido por x é apenas 12. E mantém o zero lá. Aqui, pessoal, tá? Nós vamos retomar ao conceito dessa resolução desse tipo de equação incompleta do segundo grau. Aqui eu tenho a multiplicação de dois termos. Só para você entender, para ficar bem evidente o que eu quero explicar. Se você tem, por exemplo, ó, 2x igual a 0. Qual vai ser o termo que, substituído no lugar da variável x, vai satisfazer a condição dessa multiplicação ser igual a 0? Eu pergunto, qual seria esse termo? Só existe um único termo que vai satisfazer essa condição. Vai ser quando o x for igual a 0. Não é isso? Porque quando o x for igual a 0, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes o 0, que é igual a 0. E foi satisfeita a minha condição, tá? Por que eu estou explicando isso? Para facilitar o meu entendimento agora, certo? Então vamos lá, para facilitar o nosso entendimento. Eu tenho aqui, ó, x que multiplica x menos 12 igual a 0. Qual é a condição necessária para que essa multiplicação, esse produto, seja igual a 0? É que a primeira componente seja 0, né? Uma das condições é que x seja igual a 0, tá? Tá? Esse x bem aqui, ó, que eu estou destacando, seja igual a 0. Porque se ele for 0, independente da diferença que eu tiver aqui, ó, 0 multiplicado pela diferença vai ser 0. Qualquer termo multiplicado por 0 vai ser 0. Ou a outra condição é que esse termo todinho aqui, essa diferença, ó, x menos 12, seja também igual a 0. Porque se essa diferença for 0, independente do valor de x, 0 multiplicado por x vai ser 0 também, tá? Então, como a gente queria demonstrar, essas são as duas condições necessárias que satisfazem a condição do produto ser igual a 0, tá? Bem aqui eu já tenho x igual a 0 e aqui eu preciso resolver, né? Aplicando o princípio aditivo, se eu somar primeiro e segundo membro com 12, aqui vai ficar apenas x. E esse termo 12 vai para lá com o sinal trocado, portanto x igual a 12. Então vejam que a condição necessária, né, para satisfazer, ó, que o produto seja igual a 0 é que x seja 0 ou que x seja igual a 12. Porque, ó, se x for 0, vou ter aqui, ó, 0 multiplicado por menos 12, que é igual a 0. E se x for 12, ó, 12 menos 12 é 0. E 0 multiplicado por 12 continua sendo 0, certo? Então vamos lá.
Se o quadrado da idade de Luísa subtrairmos o dobro da idade dela, obtemos 10 vezes a idade de Lúcia, a irmã gêmea de Luísa. Qual é a idade de Luísa? Agora é a hora de interpretar. Entendeu? Certo? Veja bem, vamos lá. Se eu considerar a idade de Luísa e a de Lúcia 0 ano, tá certo? Elas não completaram nenhum ano. Então vejam, pessoal, que esse valor ele não satisfaz muito, tá? Porém, você agora vai analisar o próximo, né? Próximo resultado, né? Além dessa variável, tem duas respostas aqui, ó. Eu tenho x1, uma variável x1 e uma variável x2. Percebam que a variável x1, ela não satisfaz, tá? Porque se eu colocar 0, a idade de Luiz vai ser 0, a idade de Luiz vai ser 0 ano. Quer dizer, nem fizeram nenhum ano ainda. A que mais convém é interpretar a idade das duas como sendo o quê? 12 anos. Então, essa satisfaz, tá? Pela interpretação. Então, a idade de Luísa vai ser equivalente a 12 anos de idade. Assim como também a idade de Lúcia, que é sua irmã gêmea, também vai ser 12 anos de idade. Como ele perguntou apenas a idade da Luísa, certo? Então, lá, a minha resposta é x igual, ou a idade da Luísa vai ser 12 anos, certo? Pronto? Vamos agora à próxima resolução, pessoal. Vamos lá. Questão 4. Na questão 4, vamos analisar o que ele quer. Olha só. O quociente da divisão de 72 por um número negativo é o dobro desse número. A metade desse número será quanto? Tá? Pronto. Vamos aos dados, pessoal. O quociente da divisão, pessoal, vamos só aqui relembrar. Quociente, né? Quociente da divisão de 72 por um número negativo, tá? Só para lembrar, nós temos aqui, ó, lembrar o esquemazinho rapidinho aqui, ó. Toda e qualquer divisão, você tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O quociente da divisão, então vai ser o resultado dessa divisão. Por um número negativo, certo? O divisor vai ser o número negativo. É o dobro desse número. A metade desse número será quanto? Pronto. Sabendo quem é quem, eu posso também representar essa divisão, tá? Por uma fração, já que fração representa o quociente do dividendo pelo divisor. Então, o quociente da divisão, quer dizer, o resultado dessa divisão, então vamos colocar logo aqui a fração e o resultado. O quociente da divisão de 72 por um número negativo. Eu sei que número negativo é esse? Não, então vamos chamar ele de x, certo? Então vamos colocar aqui como dados, vamos lá, dados, certo? Certo? Como x sendo esse número negativo, tá? Então você coloca, você pode colocar como dados ou simplesmente você pode fazer direto a resolução, certo? Isso aí fica a seu critério, tá? Então vamos colocar aqui o número, eu vou chamar de x, tá bom? Vamos lá. O quociente da divisão de 72 por um número negativo é, quer dizer, igual o dobro desse número, 2 vezes o x. A metade desse número ele quer a metade desse número. Metade desse número é x dividido por 2, tá certo? Pronto. Então fizemos aí, ó, elaboramos a equação, colocamos os dados, né, o número que é x, a metade dele que ele quer determinar, que é x sobre 2, tá certo? Que é o que eu quero. Então vamos ao que interessa. Bem aqui, pessoal, você vai fazer da forma que achar mais conveniente. Por exemplo, eu quero determinar o valor da incógnita x, não é assim? Então o que é que eu vou fazer? Eu posso eliminar esse x do denominador, tá certo? Como que eu vou fazer isso? Aplicando o princípio multiplicativo. Multiplicando tanto o primeiro membro como o segundo membro por quanto? Por x, certo? Essa multiplicação, pessoal, eu posso colocar esse x aqui, que multiplica, né? Representa a multiplicação, como simplesmente eu posso colocar um ponto, tá certo? Quando eu multiplicar aqui, ó, x pelo inverso de x, eu simplifico, né? Aqui dá 1 e aqui dá 1. É como se eu estivesse dividindo x por x, certo? O que foi que me restou aqui, ó? 72 igual a 2 vezes x vezes x. Então, vai dar 2x ao quadrado.
Como trata-se de uma igualdade, tá? Quando eu digo assim, 72 é igual a 2x ao quadrado, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa que 2x ao quadrado igual a 72, não é não? Pronto. Quem é que eu quero determinar o valor de x? Professor, então convém eu tirar esse 2 daí, certo? Então vamos explicar tanto o primeiro membro como o segundo membro pelo inverso de 2, que é a mesma coisa que dividir ambos por 2. Simplificando aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 1. O que foi que me restou no primeiro membro? Apenas x ao quadrado. Igual ao quociente, ó, 72 dividido por 2 é igual a 36. Pronto. Aqui o que é que eu vou fazer? Tiro a raiz quadrada das duas componentes. Então me resta aqui, ó, x igual a mais ou menos, por quê? Porque é quadrado e esses valores podem ser positivos ou negativos. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Logo x vai ser igual a mais ou menos 6, certo? Pronto. Vejam que eu tenho dois resultados aqui, ó, né? Quais são os resultados? O x1, que é igual a mais 6, e o x2, que é igual a menos 6, certo? Pronto. Se a garganta deixar. Vamos lá aqui, ó. x1 é igual a mais 6, x2 é igual a menos 6. O que é que eu vou interpretar agora? O que ele falou no enunciado. Veja bem, nós seguimos todas as etapas, né? Não precisou fazer um esquema, a gente colocou apenas os dados, não foi? Que o número é x e a metade dele é x sobre 2, que é o que eu quero determinar. Elaboramos a equação incompleta do segundo grau, resolvemos a equação, encontramos duas variáveis, certo? Uma positiva e uma negativa iguais, né? Diferentes apenas no sinal, tá? Valor relativo. E ele pede a metade desse número. Nós temos uma informação no enunciado que você tem que interpretar. Qual é? O quociente da divisão de 72 por um número negativo, ele está afirmando que esse número é negativo. Entendeu? Então, obviamente, esse valor de x igual a mais 6, ele não satisfaz a condição do enunciado. Quem satisfaz a condição do enunciado é esse valor menos 6, certo? Portanto, você pode afirmar que, segundo o enunciado, o valor que vai satisfazer de x é o 6. Mas entendam, o que é que ele quer? Ainda não concluímos a nossa questão. Ele pede para você determinar não número. Então, eu sei que x é igual a quanto? É menos 6, certo? Aqui, ó. Achei a componente x. Mas ele não quer. Ele quer a sua metade, que é x sobre 2, certo? Portanto, vamos concluir aqui, ó, a nossa resolução, né? Então, nesse caso, nós podemos dizer que x sobre 2 vai ser o menos 6 sobre 2, menos por mais dá menos, e 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Ou seja, essa metade vai ser igual a menos 3, como a gente queria demonstrar. Certo, pessoal? Então vejam que o resultado aqui, ó, é menos 3. Portanto, a minha resposta vai ser a letra A, certo? Tá bom? Então a metade do número menos 6 vai ser igual a menos 3. Aqui seria a minha resposta dessa resolução, tá certo? Então vamos continuar. Questão 5, pessoal. Na questão 5, ele diz assim: cortando-se pedaços quadrados iguais nos cantos de uma cartolina retangular de 80 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura, obtém-se uma figura em formato de cruz. Se a área da cruz for a terça parte da área retangular original, o tamanho do lado de cada quadrado é igual a quanto? Pessoal, veja bem, aqui a gente vai ter que seguir à risca a questão das orientações, né? As etapas para a gente chegar no nosso resultado, certo? Primeira coisa, você vai ter que desenhar a figura. Porque se você não desenhar a figura, você vai ficar sem entender o que ele quer. Então veja bem, cortando-se pedaços quadrados iguais nos cantos de uma cartolina retangular, tá? Vamos só ajeitar aqui a nossa cartolina para ela ficar bem melhor aqui de você entender. Então tá aqui, ó, a largura, tá aqui o comprimento da minha cartolina.
certo? Cortando-se em pedaços quadrados iguais nos cantos. Então veja bem, eu vou cortar bem aqui, ó, um quadrado, vou cortar outro quadrado de mesma dimensão aqui, vou cortar um outro quadrado de mesma dimensão dos dois primeiros e aqui outro quadradozinho igual. Vejam que esses 4 quadrados, eles são idênticos, certo? Tem as mesmas dimensões, é óbvio, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Pronto. Cortando-se pedaços quadrados iguais nos cantos de uma cartolina, tá? Vou até destacar aqui, ó, certo? Nós temos aqui, ó, cortamos os 4 quadradinhos de mesma dimensão, certo? Aí ele continua falando. De uma cartolina retangular, vamos anotar aqui, ó, cartolina retangular de 80 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. Vamos começar a anotar nossos dados, né? Que, ó, o comprimento dessa cartolina corresponde a 80 centímetros, tá? E a largura dessa cartolina é equivalente a 60 centímetros, tá certo? Obtém-se uma figura em forma de cruz, né? Que figura é essa em forma de cruz, professor? Essa figura bem aqui, ó. Essa figura todinha aqui, pessoal, olha. Ela tem o formato de uma cruz, tá? Perceberam aí? Pronto. Aí vamos continuar. Se a área da cruz for a terça parte da área retangular original, vamos começar a anotar os dados, né, pessoal? Vamos anotar os dados bem aqui, ó. Ah, professor, se não tiver espaço, não tem problema, a gente faz em outro local, tá certo? Coloca aqui outra folha para fazer, vamos lá. Se a área da cruz, bem, primeiramente, professor, eu posso calcular a área do retângulo maior, não posso? Pode sim. Como é que se calcula a área de um retângulo? Você multiplica o comprimento dele, que eu vou destacar para vocês aqui, ó, o comprimento dele é 80, pela minha largura, tá? Que é 60, certo? Vamos fazer logo esse produto. Então vou ter aqui, ó, 80 multiplicado por 60, que vai ser numericamente igual a quanto? 8 vezes 6 são 48, com os dois zeros dá 4.800 centímetros ao quadrado. Então vejam que nos dados eu já tenho a componente, tá? Área do retângulo, certo? E a área desse retângulo é numericamente igual a 4.800 centímetros ao quadrado, tá certo? Vamos aqui a outra informação que ele forneceu. Se a área da cruz, tá aqui, ó. Vou destacar aqui essa areazinha aqui, ó, que foi destacado, tá? A área da cruz. For a terça parte da área retangular original, 1/3 de 4.800. 1/3 dessa área do retângulo, tá? Então, nesse caso, vai ser o quê? Os 4.800 dividido por 3, não é 1/3 disso, tá? Então, se a área da cruz for a terça parte da área retangular original, o tamanho do lado de cada quadrado vai ser igual a quanto? Ele quer o lado, esse lado aqui desses quadradozinhos pequenos, certo? Então você pode chamar de L, como também você pode chamar isso de X, tá? Vamos chamar de X para facilitar a vida da gente, tá? Vamos chamar esse ladozinho aqui de X, certo? Então vamos lá. A área da cruz vai ser o quê? Bem, vamos dividir esses 4.800 por 3. Vamos dividir aqui, ó, 4.800 por 3, rapidinho. 4 por 3 dá 1, 1 vezes 3 são 3, para 4 resta 1. Resto menor que divisor, então eu vou aqui associar esse 8. 18 dividido por 3 são 6, 6 vezes 3 são 18, para 18 nada. Esses dois zeros que me restaram, vem para cá, porque se eu multiplicar apenas 16 por 3 vai dar 48. Para dar 4.800 tem que ser 1.600. 1.600 o quê? Centímetro ao quadrado, tá? Pronto. Vamos aproveitar esse espaço, apagar aqui para a gente aproveitar esse espaço aqui, ó. E nós já temos duas informações. Quais são as informações? A área do retângulo total, já tinha, né? E a área, certo? Da cruz, tá? Então vamos ao que interessa. Professor, qual seria o artifício que eu vou utilizar para encontrar essa dimensão do quadrado pequeno? Primeira coisa, os quadrados pequenos, todos eles têm a mesma dimensão, que é quanto? X, não sei qual é, então vou chamar de X, tá? Essa dimensãozinha daqui, ó, daqui até aqui é X, como também essa dimensãozinha daqui até aqui também é X, tá certo?
Pronto. Para mim determinar a área, tá, de forma genérica, certo? Tá? A representação algébrica dessa área, tá certo? Dessa área desse quadradozinho pequeno aqui, ó, todos são iguais. Como é que eu faço? Ora, professor, não é área de um quadrado? Então, EL é um quadrado. Se esse lado é x, então aqui vai ser x ao quadrado, certo? Vamos raciocinar comigo. A área do retângulo, quer dizer, desse retângulo maior, tá? Vamos colocar aqui, ó. A área do retângulo. Ele vai ser igual a quem? Vai ser igual à área da cruz, certo? A área da cruz, mais quantas vezes aparece a área desse quadrado, ó? Aqui, ó, tem 1, 2, 3 e 4, não é não? Então, a área total do retângulo vai ser a área da cruz, que é essa cruz que está aqui no interior, mais 4 vezes a área desses quadrados pequenos. Então, vai ser 4x ao quadrado. Pronto, certo? Daqui já dá para me formar uma equação. Vejam que a gente foi fazendo passo a passo. A gente primeiro fez a figura, depois a gente começou a anotar os dados que foram fornecidos e agora a gente chegou no momento de elaborar a equação incompleta ao segundo grau. Quanto é a área aqui, ó, do retângulo, o grandão, né? É quanto? 4.800, certo? Quanto é a área da cruz? 1.600 mais 4x ao quadrado, tá? Pessoal, vocês estão vendo que aqui o espaço é um pouco pequeno, tá? Então a gente vai inserir aqui mais uma outra folhinha aqui para facilitar a vida da gente, certo? Pronto. Eu vou trazer essa informação que nós acabamos de determinar, tá? Para outra folha. Ou então vamos resolver aqui, pelo menos ajustar logo aqui, né? Como trata-se de uma igualdade, certo? Eu posso reescrever essa expressão assim, ó. 4x ao quadrado mais 1.600, a ordem da adição não vai alterar em nada, igual a 4.800. Eu não mandei nenhum termo para o primeiro ou para o segundo membro, não. Eu simplesmente, tá, pessoal, mantive a igualdade, ó. Por que foi mantida? Porque apenas foram permutados todos os termos de um membro para outro, tá certo? Então foi mantida a igualdade, tá certo? Pronto, agora o que é que eu vou fazer? Vamos continuar a nossa resolução. Eu tenho 4x ao quadrado mais 1.600, ó. 4x ao quadrado somado com 1.600 igual a 4.800. Vamos só verificar se está certo. Correto. É isso mesmo, tá? Então vamos só ajeitar aqui. 4x ao quadrado mais 1.600 igual a 4.800, tá? 4x ao quadrado mais 1.600 igual a 4.800. Pronto. Utilizando o princípio aditivo, o que é que eu posso fazer? Eu vou manter a equação do jeito que ela está, tá certo? Tá? Manter, ó, do mesmo jeitinho, tá? E vou tirar esse termo 1.600 do primeiro membro. Como? Tá? Subtraindo primeiro e segundo membro de 1.600. Só isso. A mesma mudança que eu fizer no primeiro membro, eu vou fazer no segundo. Então aqui, ó, simplifica esses dois. É isso? E aqui eu vou encontrar o quê? 4x ao quadrado. E no segundo membro é só fazer a diferença, ó. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 6 são 2. E 4 menos 1 é igual a 3, tá? Então vejam que eu tenho agora 4x ao quadrado igual a 3.200. Pelo princípio multiplicativo, vamos multiplicar primeiro e segundo membro pelo inverso de 4, que é a mesma coisa que dividir por 4, certo? Como é que fica? Simplifica. Os dois 4, aqui dá 1 e aqui dá 1. E eu vou encontrar aqui apenas x ao quadrado, ó. Igual a quanto? Ao quociente. Ora, se eu fizer o quociente apenas do 32 por 4, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 8, que 8 vezes 4 é exatamente os 32, certo? Com os dois zeros, fica 800, tá? Bem, aqui eu vou tirar agora, né, pelo princípio também, mesmo princípio, eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Então, vou ter x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 800, certo? E agora, como é que eu faço? Olha só, 800 não é quadrado perfeito, concordam comigo? Portanto, eu posso aqui, ó, fatorar esse 800, tá? Para facilitar a minha vida, certo? Fatorar um termo qualquer é você dividir esse termo por fatores primos, tá? De forma sucessiva, tá? Aqui, ó.
Então, se eu dividir esse 800 por 2, eu vou ter o resultado 400. Aí, lembrem-se que você vai colocar isso aqui como produto de termos primos. Se eu dividir o 400 por 2, eu vou encontrar 200. 200 por 2, eu vou encontrar 100. Ainda posso dividir por 2? Sim. Vai dar quanto? 50. Né? 50 dividido por 2, 25. 25 dividido agora por 5, próximo número primo, né? Dá 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Tá certo? Então veja bem, aqui eu tenho, ó, 2 elevado à quarta potência, porque ele se mantém aqui, ó. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, né, pessoal? 2 elevado à quinta potência, certo? Não vi esse aqui, ó, tá? Pronto, vamos só colocar aqui, ó. 2 elevado à quinta potência, como é um produto de termos iguais, é só você contar quantas vezes ele aparece, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora tá correto, certo? E esse aqui é 5 ao quadrado. Só para lembrar, pessoal, 2 elevado à quinta potência multiplicado por 5 elevado ao quadrado, certo? Vamos raciocinar comigo? 2 elevado à quinta potência, eu poderia escrever assim, ó, 2 multiplicado por 2 elevado à quarta potência multiplicado por 5 ao quadrado. Posso ou não posso? Posso sim, né? Porque 2 à quinta potência é a mesma coisa que 2 multiplicado por 2 elevado à quarta potência, multiplicação de potência de mesma base, certo? Eu vou manter a base e vou somar os expoentes. Por que eu fiz isso? Porque eu quero fazer o seguinte, ó, 2 multiplicado por 2 elevado à quarta potência, eu poderia escrever assim, ó, 2 ao quadrado multiplicado por 5 ao quadrado. Potência de potência vai ser numericamente a 2 elevado à quarta potência. O que é que eu tenho bem aqui, ó? Eu tenho multiplicação de duas potências de mesmo expoente, tá? Então, nesse caso, eu poderia reescrever assim, ó, vou manter esse 2, e eu poderia escrever, ó, manter o expoente 2 e multiplicar as bases. 2 elevado ao quadrado, né, 4, 4 multiplicado por 5, vai ser numericamente igual a quanto? A 20. Então, vou ter assim, ó, 2 que multiplica 20 elevado ao quadrado, certo? Então, poderia substituir esse 800, tá, por 2 multiplicado por 20 ao quadrado. Por que eu estou mostrando dessa forma? Porque, obviamente, tem alguns casos, alguns alunos que fazem a fatoração e você pode aplicar algumas propriedades, certo, da potência até chegar nesse resultado. Porém, professor, existe uma forma mais prática? Existe, certo? Vamos aqui à forma mais prática possível. É importante você mostrar a parte de fatoração, que você pode aplicar o conteúdo que já foi visto e você tem segurança, como também você pode fazer esse tipo de resolução da forma mais prática possível, como eu já mostrar para vocês, certo? Vou só apagar aqui. Pronto. Professor, qual seria a outra forma? A outra forma seria raciocinar da seguinte forma. O que é o 800? Professor, 800 não é quadrado perfeito. Mas o quadrado perfeito mais próximo de 800 seria quanto? 400. E eu sei que 2 vezes o 400 é igual a 800. Não é isso? Isso. Veja bem, 800 eu poderia escrever ainda assim. 2 vezes 400. Qual seria o termo que é o quadrado que multiplicado por ele mesmo é igual a 400? Ora, 400 eu não sei, mas 400 eu sei que é 4 vezes 100. É isso? É isso. Ora, 4, olha só, 4, né? É um quadrado perfeito. 10 é um quadrado perfeito. Eu poderia escrever 2 ao quadrado multiplicado por 10 ao quadrado. Multiplicação de potência de mesmo expoente, tá? O que é que eu faço? Mantenho o expoente, multiplico as bases, não é não? Então veja bem, 2 vezes 10 são 20, então vai ficar 20 ao quadrado. Foi que eu encontrei aqui que eu posso substituir, olha só, esse 400 por 20 ao quadrado. Tá isso? Portanto, 800 vai ser 2 vezes esse 20 ao quadrado. Seria uma outra forma, tá? E até mais prática, né? Então, eu substituí aqui 800 por 2 vezes 20 ao quadrado. Aplicando, pessoal, o conhecimento que nós já temos, né? Com relação à radiciação. Professor, o que é que eu poderia fazer aqui? Vamos lá. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de um produto, é o produto das raízes quadradas. Então ficaria assim, ó, raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 20 ao quadrado. É isso? Logo,
nós chegamos à conclusão que o quê? Vamos lá. Que x, vamos continuar bem aqui, ó, certo? Que x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 20 ao quadrado. Ele é um quadrado perfeito, então o resultado é o próprio 20. Raiz quadrada de 2 é um valor irracional, certo? Então não tem necessidade de eu calcular nada. Então nesse caso, só se fosse um valor aproximado. Então só vou manter o radical 2. Então o resultado seria o quê? X igual a mais ou menos a raiz quadrada, né? A mais ou menos 20 raiz quadrada de 2, certo? Então meu valor de x seria igual a mais ou menos 20 raiz quadrada de 2. Vejam que o 20 aqui, ele está se comportando como coeficiente do radical, certo? Mas vamos lá, vamos à parte da interpretação. O que é que ele quer? Vamos lá. Vamos retornar bem aqui. Bem, se a área da cruz for a terça parte da área retangular original, o tamanho do lado de cada quadrado é igual a lado do quadrado, ou seja, ele quer que você determine o valor de x. Então vamos colocar bem aqui nos nossos dados, ó. Ele quer que você determine o valor de x, o valor do lado, não é isso? Eu encontrei o valor do x? Encontrei. Mas eu encontrei dois resultados. Eu encontrei um x1, que é igual a menos 20 raiz quadrada de 2, e encontrei um x2, que é igual a mais 20 raiz quadrada de 2, que eu posso omitir o sinal, certo? Veja bem, então foram esses os dois resultados que foram encontrados. Porém, pessoal, entenda uma coisa. Como trata-se de dimensão, certo? De um quadrado, essa dimensão de um quadrado, ela não pode assumir um valor negativo, certo? Ela só pode assumir um valor positivo. Então, nesse caso, eu posso informar que o lado desse quadrado vai ser numericamente igual a 20 raiz quadrada de 2. Portanto, eu chego à conclusão, logo, x vai ser igual a 20 raiz quadrada de 2. O que? Centímetros, certo? 20 raiz quadrada de 2 centímetros, tá? Até porque a unidade de comprimento que ele está fornecendo aí é em centímetros, tá certo? Pronto, então aqui seria a minha resposta do cálculo do lado desse quadradozinho pequeno aqui, ó, da figura proposta, tá certo? Então a minha resposta seria o equivalente à letra D, tá? Só para lembrar que todos esses resultados são em centímetros, tá bom? Vamos agora, pessoal, para a resolução agora da questão 6, né? Vamos lá, questão 6 agora. A questão 6, o enunciado é o seguinte. Observe as figuras abaixo, né? E aqui, ó, a primeira figura, ele fornece uma altura, a altura da figura, né? E na segunda figura, ele fornece as dimensões desse retângulo, tá certo? Quer dizer, você já, na hora que você vai fazer uma questão qualquer, você já começa a verificar qual é a proposta da questão, tá? Ele fornece alguns dados aqui, né? Fornece a altura da figura e fornece as dimensões do retângulo. Aí ele começa. A área da figura lilás, a área dessa figura aqui, ó, é igual à área do retângulo. Essa é a minha primeira informação. Professor, vou precisar desenhar alguma coisa? Não, nesse caso ele já forneceu a figura. Você não precisa fazer isso não, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar apenas os dados aqui, ó. Quais são os dados? Vamos lá. Dados. O primeiro dado é que ele diz que a área da figura lilás, que é dessa figura, primeira figura aqui, ó, vamos chamar isso aqui de figura 1. Vamos chamar isso aqui de figura 2, para ficar melhor para me explicar, certo? Então está aqui a figura 1, que é a figura lilás, e aqui a figura 2, que é a figura do retângulo, certo? Vamos lá. A área da figura lilás é igual à área do retângulo. Então, a área da figura 1 vai ser igual à área da figura 2, tá? Então, figura 1, lilás, figura 2, retângulo. Para facilitar para a gente, tá certo? O que ele quer saber? Qual é a medida da altura da figura lilás, certo? Qual é a medida da altura da figura lilás? A altura da figura lilás foi fornecida por quem? Por H, não é não? Então ele quer que você determine o valor de H. E agora, professor, como é que eu vou fazer? Bem, o que eu sei na informação do enunciado é que essas áreas da figura lilás, certo? Que é a figura 1, e da figura do retângulo, que é a figura 2, são iguais.
e ele quer que você determine a altura, tá? Então vamos ao que interessa. Primeiro passo que você vai fazer, identificar o que você tem. Dá para calcular a área da figura 2? Sim. Por quê? Porque eu tenho o comprimento e tenho a minha largura, certo? Então, para me determinar, por exemplo, a área 2 é simples. É só multiplicar o comprimento pela largura, que é o 3 raiz quadrada de 3. Eu vou multiplicar por 2 raiz quadrada de 3. A ordem que você vai multiplicar é o comprimento pela largura, não, professor. É a largura vezes o comprimento, tanto faz, certo? É um produto. Vamos lá. A área 2 vai ser igual a quanto? Aqui o que é que eu faço inicialmente? Multiplico os coeficientes. Vejam que o 3 e o 2 eles se comportam como se fosse coeficiente. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que nesse tipo de produto, esse 3 é como se estivesse multiplicando a raiz quadrada de 3 e o 2 multiplicando a raiz quadrada de 3. A ordem desse produto vai alterar alguma coisa? Não. Então posso multiplicar primeiro as componentes naturais, 3 vezes 2, que é igual a 6, e depois multiplicar os radicais. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Mantém o radical e multiplica os radicandos, o termo que está dentro, não é isso? Portanto, eu posso afirmar que a área 2 vai ser igual a quanto? A 6, que multiplica a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Logo, isso implica que a raiz quadrada, a área 2, vai ser igual a 6 vezes 3, que é igual a 18, tá? 18 o que, professor? Ele forneceu a unidade? Não. Então, 18 unidades de área, tá certo? Se não for fornecido, você pode simplesmente chamar como unidade de área. Então, a área 2 eu já determinei. Falta determinar quem? A área 1. Vamos determinar bem aqui a área 1. O que é a área 1? Pessoal, vocês perceberam que essa área 1, tá? Ela é formada aqui, ó, por diversos quadradinhos, né? Não é isso? Diversos quadrados. E percebam que aqui nessa altura, veja bem, ó, aqui eu tenho, ó, aqui, ó, uma dimensãozinha, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 componentes de mesma dimensão, certo? Confere? Que corresponde aos lados desses quadradinhos. Só que você percebe, veja bem, que aqui, ó, esse quadradinho, tá? Esse pedacinho, se eu pudesse fazer um prolongamento bem aqui, ó, tá? Só para você entender. Ele representa o quê? 1/4 dessa altura, não é não? Então, cada ladozinho desse quadrado, ele representa 1/4 da altura. Confere? Certo? Então, vamos ao que interessa. E como é que eu vou calcular, professor, a área disso? Ora, se aqui, ó, a dimensão desse quadrado representa 1/4 da altura, é porque, obviamente, já que se trata de um quadrado, essas dimensões aqui todas são o quê? Iguais. Então, isso aqui também vai ser 1/4 da altura. Então, vejam que praticamente eu já tenho as dimensões desse quadradinho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a largura, tenho a altura e tenho a largura e o comprimento, não é isso? Mas como é quadrado, pessoal, os lados são iguais, né? Então, se esse lado é 1/4 de h, esse outro lado também vai ser 1/4 de h, como foi demonstrado bem aqui. Tá certo? Pronto. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora é só calcular. A área de um quadrado, como é que eu calculo, professor? Simples, a área do quadrado vai ser L ao quadrado, lado ao quadrado. Então, vai ser 1/4 de h, que é a sua dimensão, ao quadrado. Então, a área 1 vai ser igual a quanto? Ora, h ao quadrado, vai ficar assim, h ao quadrado, sobre 4 ao quadrado, que é 16. Então, acabei de determinar a área 1, certo? Acabei de determinar essa área 1. Professor, mas a área 1, professor, só a título de informação, a área 1 não é somente essa pequenininha aqui, não. Ela é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Você calculou apenas essa área pequena, exatamente. Então, nós vamos definir aqui, não como área 1, nós vamos definir apenas como área, tá certo? Entendeu? Para ficar um entendimento melhor. Pronto, calculamos essa áreazinha aqui, ó. Certo? Mas não é apenas um, ó, é 2, 3, 4, 5, 6 áreas. Nós encontramos apenas essa área aqui,
de valor igual a quanto? De valor igual, olha só, h ao quadrado sobre 16. Agora eu vou destacar de amarelo. Encontrei essa área, certo? A partir daí já dá para determinar a área 1, sim. O que é a área 1? Vai ser 6 vezes essa área pequenininha aqui, ó, a área A, que é igual a h ao quadrado sobre 16. 6 vezes h ao quadrado sobre 16. Logo, isso implica que essa área 1 vai ser igual a quanto? Eu posso simplificar aqui, não posso? Pode sim, olha só. Por 6 dá quanto? Aliás, posso dividir ambos por 2, né? Por 2 isso aqui vai ser igual a 3. Se eu dividir esse por 2 vai ser igual a 8. Então vai ficar, ó, 3h ao quadrado sobre 8. O que é isso aqui? Isso aqui é a área 1. Agora sim eu determinei a área 1. Tá, pessoal? Então percebam que antes de determinar a área 1, era necessário que eu determinasse apenas essa áreazinha pequena e depois multiplicasse pela quantidade de áreas pequenas que eu tenho, que são 6. Por isso que eu encontrei a área 1 igual a 3h ao quadrado sobre 8. Pronto. Como aqui não tem espaço, vamos colocar aqui uma outra folhinha para a gente poder continuar, tá certo? Pronto, o que foi que eu encontrei? Encontrei a área 1, encontrei a área 2. No enunciado ele fala que as duas medidas das áreas, da área lilás e da área do retângulo, elas são numericamente iguais, certo? E pede para você calcular a altura. Então posso dizer que a 1 é igual a 2, certo? Então vamos lá, fazer bem aqui, ó, continuar. A área 1 igual a área 2. Quanto é a área 1? Vai ser 3h ao quadrado sobre 8, igual a área 2, vamos só aqui retomar, ó, 3h ao quadrado sobre 8, igual a área 2, que é igual a 18. Certo? Pronto. E agora, professor? Agora, né, é só resolver a equação. Vejam que nós fizemos todas as etapas, né? Nós estudamos as figuras, né? Chegamos a algumas conclusões aqui, tá? E agora estamos colocando uma área em função da outra, para determinamos a equação incompleta do segundo grau, certo? Agora vamos continuar. Professor, o que é que eu devo fazer aqui? Da forma que você achar conveniente. Eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Vou multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo por 8. Facilita muito, ó. Posso simplificar esses dois, ó. Vai ser igual a 1 e 1 aqui. E vou encontrar aqui, ó, apenas quem? Apenas 3h ao quadrado igual a 18 multiplicado por 8, certo? Vamos fazer esse produto bem aqui, ó. 18 multiplicado por 8. Vamos lá. 8 vezes 2 são 64, vai 6. 8 vezes 1 é 8, com mais 6, 14. Então o resultado vai ser igual a 144. Certo? Vamos continuar a nossa resolução. E agora, professor, como é que eu faço? Ora, aplicando o mesmo princípio multiplicativo. Posso multiplicar primeiro e segundo membro pelo inverso de 3. Então é a mesma coisa que dividir primeiro e segundo membro por 3. Simplifica esses dois, ó, aqui dá 1 e aqui dá 1. O que é que eu vou encontrar bem aqui, ó? Apenas o h ao quadrado igual a 144 sobre 3, né? Tá certo? Obviamente, eu posso fazer logo o quociente, né? Vamos colocar só o resultadozinho aqui, para facilitar a nossa vida, claro, né? Aqui, ó, 144 dividido por 3. Bem, 14 por 3 é quanto? Ora, 14 por 3 são 4. 4 vezes 3 são 12. Para 14 restam 2. Como o resto é menor que o divisor, esse 4 vem para cá, ó. Vai ficar 24 dividido por 3, que é quanto? Que é 8. 8 vezes 3 são quanto? 8 vezes 3 são 24. Para 24 nada, divisão exata. Então vejam que o quociente de 144 por 3 é igual a 48. Logo, o h vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 48, que eu já expliquei o porquê, né? Porque um quadrado ele pode assumir valores positivos e valores negativos e o resultado é o mesmo, certo? Então vamos continuar a nossa resolução. Então h vai ser igual a mais ou menos quanto, professor? 48 não é quadrado perfeito. O que é que eu posso fazer? Fatorar ele, já que é um termo pequeno, né? Tá? Vamos lá. Se eu dividir por 2 vai dar 24, dividindo 24 por 2 vai ser numericamente igual a 12. Ainda posso dividir por 2? Posso, é igual a 6. Por 2 novamente, vai ser igual a 3. E se eu dividir agora pelo primo 3, é igual a 1.
Perceberam que aqui eu só tenho componentes primas? Significa dizer que se eu multiplicar essas componentes primas aqui uma pela outra, o resultado vai ser igual a 48, tá? Pronto. Onde é que eu quero chegar? Vamos lá. Vejam que aqui eu tenho, ó, 2 elevado à quarta potência multiplicado por 3. Ó. 2 elevado à quarta multiplicado por 3. Eu posso reescrever aqui, ó, 2 ao quadrado, uma potência de potência igual a 2 à quarta multiplicado por 3. Confere? Ótimo. Raciocinem comigo. 2 ao quadrado, esse 2 ao quadrado é equivalente a quanto? A 4, né não? Então ficaria 4 ao quadrado vezes 3. Então vejam que na realidade, pessoal, 48 é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 3. 4 ao quadrado são 16, não é isso? Vezes 3. Ótimo. Então nesse caso, vamos raciocinar comigo. Aqui eu poderia substituir o 48 por 4 ao quadrado, que é o 16, vezes 3, certo? Então h vai ser igual a quanto? Mais ou menos, aqui eu tenho um único termo que é quadrado perfeito, que vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado, ou raiz quadrada de 16, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Já fizemos uma questão anterior a essa, tá? Então nós podemos dizer que esse termo ele vai sair de dentro do radical. Como? Vai sair apenas 4. Já que vai ser a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Multiplicado pela raiz quadrada de 3, que se mantém dentro do radical 3. Por quê? Porque o expoente dele não coincide com o índice, certo? Portanto, vejam que h ele assume dois valores. Quais são? 4 raiz de 3 e menos 4 raiz de 3, certo? Vamos agora à interpretação. O que é que ele pede? Ele pede o valor de h. O que é h? É a altura. E a altura pode ser negativa? Não. Então, como nós temos duas respostas, nós temos um h aqui igual a menos 4 raiz de 3, certo? E nós temos um h aqui igual a 4 raiz de 3. Ele forneceu alguma unidade, centímetro, decímetro? Não, não forneceu. Então, é unidade de área mesmo, tá? Unidade de comprimento nesse caso agora, né? Então, como esse valor negativo, ele não satisfaz a condição de uma dimensão, tá? Eu vou levar em consideração apenas o valor positivo, tá? Então, desses dois valores que h, que você acabou de encontrar para h, o único valor que eu vou levar em consideração é o positivo e vou desconsiderar o resultado negativo. Então, nós podemos dizer que o valor de h vai ser igual a 4 raiz de 3 unidades de comprimento. Tá certo? Com isso, a gente encerra aí a resolução dessa questão. Tá certo? Pronto, pessoal. E agora, professor, vamos à próxima, tá? Questão 7. A questão 7 é o seguinte. Joaquim, ele comprou um terreno de formato quadrado, de 289 metros quadrados, em um condomínio fechado, certo? De acordo com as regras do condomínio, cada proprietário é responsável pelo revestimento da calçada de seu terreno. Qual será o comprimento da calçada que Joaquim deverá revestir se o terreno não está situado na esquina, certo, pessoal? Pronto. Aqui, eu acabei esquecendo, pessoal, de apagar isso aqui, ó, tá? Vamos lá. Mas vamos encontrar o resultado, certo? Bem, Joaquim comprou um terreno no formato quadrado, certo? Vamos lá. Vamos desenhar aqui, formatozinho quadrado, tá? Pronto. Se o formato é quadrado, é natural que todas as dimensões sejam iguais. Pessoal, aqui é os fundos do terreno, certo? Aqui, ó, os fundos do terreno. E aqui são as laterais do terreno. Eu não vou fazer calçada em fundo e nem lateral. A minha calçada, ela vai ser feita aqui, ó, certo? Aqui, ó, na frente do terreno vai ser feita a calçada da forma como o rapaz aqui está fazendo, Joaquim, certo? Então tá aqui a minha calçada, certo? Então vamos ao que interessa, vamos lá. Joaquim comprou um terreno de formato quadrado, tá? De área, olha só os meus dados, área igual a 289 metros quadrados, certo? Em um condomínio fechado. De acordo com as regras do condomínio, cada proprietário ele é responsável pelo revestimento da calçada de seu terreno. Por que nós estamos lendo novamente?
para facilitar a nossa resolução. Então, um dos dados fornecidos, quais foram? A área, né? A área desse aqui, ó, tá? Do terreno do rapaz, tá? Então, essa área aqui, ela corresponde a 289 metros quadrados, tá? Qual será o comprimento da calçada, pessoal? O comprimento da calçada, não sei se vocês observaram, mas esse comprimento da calçada vai coincidir exatamente com o comprimento, certo? Com o lado desse quadrado, não é não? Portanto, ó, essa dimensão aqui, x, é exatamente o que ele quer determinar, não é não? Qual será o comprimento da calçada que Joaquim deverá revestir se o terreno não está situado em uma esquina? Fácil. Como é que eu vou fazer isso? Ora, vamos lá. Como é que se calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado, ela é calculada de que forma? Por um lado ao quadrado. Se esse lado eu estou chamando de x, olha só, eu estou chamando essa dimensão aqui, lado, de x, ó. Então, nesse caso, a área vai ser x ao quadrado. Então, eu posso dizer que, como consequência natural, x ao quadrado vai ser numericamente igual a 289. Então, x vai ser igual, foi até mais simples, né? Igual a mais ou menos a raiz quadrada de 289. Logo, x vai ser igual a mais ou menos quanto? Vamos lá. Obviamente, eu vou ter dois resultados, né? Um resultado negativo e um resultado positivo, como a gente já pode prever, né? 289, pessoal, ele é um quadrado perfeito. Eu sei que 13 vezes 13 são 169, né? 14 vezes 14 dá próximo, não dá próximo. Então o valor primo aí ao quadrado seria quem? 17. Olha só. 17 vezes 17. 7 vezes 7 são 49, vai 4. 7 vezes 1 são 7, com 4 vai ser igual a quanto? A 21. Confere, pessoal. Ou, perdão, pessoal, olha só. 11, né? Certo? Pronto, vamos lá. 7 vezes 7 são 49, vai 4, confere. 7 vezes 1 são 7, certo? Com mais 4, 11, pessoal. Certo? Agora está correto. Pronto, continuando. Produto. Agora vamos multiplicar esse 1 por 17, que é o próprio 17. Deixei um espaçozinho agora, só somar. Olha só. 9, aqui são 8 e aqui é 2. Deu 289? Sim. Então ele realmente é um quadrado perfeito. Então aqui eu teria, ó, raiz quadrada de 17 ao quadrado. Logo, esse x vai ser igual a mais ou menos 17, certo? Pronto. Vejam que esse valor de x, ele assume dois resultados, um negativo e um positivo, certo? Em que o positivo é igual a 17, tá? E o negativo é igual também a menos 17, só muda, tá? Aqui é o mesmo valor absoluto, só muda o sinal, quer dizer, valor relativo, né? Mas como trata-se de dimensão, tá? É o lado de um quadrado, essa dimensão não pode ser negativa. Então, esse valor negativo, ele não satisfaz. O valor que você vai levar em consideração é apenas o positivo. Então, isso significa dizer, pessoal, que o valor de x, para esse caso aqui, vai ser igual a 17. E qual é a unidade que ele está utilizando? A unidade do sistema internacional. Se a área é metro quadrado, é porque a dimensão vai ser em metros. Portanto, nós podemos dizer que o lado, né, dessa calçada vai ser equivalente a 17 metros, como a gente queria demonstrar. Tá certo, pessoal? Então vamos aqui a uma última situação, certo? Bem, nessa última situação, o que é que eu quero mostrar? Vamos lá. Observe abaixo o esquema que representa uma superfície de 4 metros quadrados, tá? E responda a questão. Qual é a medida do lado de cada peça de cerâmica de forma quadrada se as faixas cinza entre as peças têm 10 centímetros de largura e não será preciso cortar nenhuma peça para preencher a superfície, certo? Primeiro passo. Essa questão é uma questão bem simples, né? Vamos lá ao entendimento, ó. Questão 8. Observe a figura abaixo, o esquema que representa uma superfície de 4 metros quadrados. O que é isso? Superfície é o mesmo que área, quer dizer, uma área de 4 metros quadrados. Então, esse é o nosso primeiro dado, tá? Então, vamos aos nossos dados aqui, ó. Essa figura maior
a área dela é correspondente a 4 metros quadrados, tá? Vocês perceberam que ele forneceu essa dimensão como sendo o quê? X, uma incógnita. Dá para me determinar esse valor de x? Sim, claramente, né? Como é que eu vou determinar o valor desse lado, ó, desse quadrado maior? Ora, se trata-se de um quadrado, a área dele foi fornecida igual a 4 metros quadrados, para mim calcular a área, basta eu colocar a área vai ser o quê? O lado ao quadrado, ou seja, o produto dessas duas dimensões, x vezes x, que é x ao quadrado. E essa área vai ser numericamente igual a quanto? A 4. Então daqui já dá para me determinar o lado do quadrado, ó. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então x vai ser igual a mais ou menos 2. Como trata-se de dimensão, eu já posso desconsiderar o valor negativo e considerar apenas o positivo. Portanto, x vai ser igual a 2 metros. Já que a unidade que ele está utilizando é a unidade do Sistema Internacional. O que são esses 2 metros? 2 metros é a dimensão do quadrado maior. Então aqui, ó, são 2 metros, certo? E aqui também são 2 metros. Tá certo? Vamos raciocinar comigo. Professor, tudo bem, você encontrou o resultado em metros, certo? Mas eu quero que você observe o resto do enunciado. Vamos lá. Qual é a medida do lado de cada peça? Que peça? Essa cerâmica aqui, ó, que eu estou destacando de amarelo. Eu não faço a menor ideia de quanto é a dimensão dessa cerâmica. Então vamos dizer que a dimensão dessa cerâmica é y, entendeu? Quer dizer, a dimensão, ó, daqui até aqui, ó, tá certo? Vamos chamar de y, para ficar bem melhor aqui, ó, para ficar bem mais claro, certo? Vamos chamar aqui, ó, de y, tá certo? Vamos continuar. Qual é a medida do lado de cada peça de cerâmica, certo? Que eu acabei de destacar aí, de forma quadrada, se as faixas cinza entre as peças têm 10 centímetros de largura e não será preciso cortar nenhuma cerâmica para preencher a superfície. Então, a área cinza, olha só, a faixa cinza, perdão, entre as peças tem 10 centímetros de largura. A faixa cinza. Vamos destacar aqui. Aqui, ó, essa faixa cinza, ela tem 10 centímetros de largura. Então é óbvio que essa aqui também tem 10 centímetros de largura. O que é que eu tenho de informação aí já? Eu já tenho essa dimensão, ó, pode observar, que eu tenho ao lado do quadrado maior. Ele é igual a quanto? A 2 metros, certo? Então, aqui, ó, só apagar aqui. Ele é equivalente a 2 metros, não foi isso? Só que, professor, tem um detalhe. Ele forneceu essa distância entre as cerâmicas, que é aqui, ó, essa área cinza, tá? Cada distância entre as cerâmicas é de 10 centímetros. Vocês perceberam que aqui, ó, tem uma distância de uma cerâmica para outra. Aqui elas estão coladas, não tem distância nenhuma, certo? Então vejam que aqui eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho 10 centímetros. E eu sei que a altura total é quanto? 2 metros. Mas só que as unidades que eles estão utilizando são unidades de comprimento diferente, uma metro e outro centímetro. O que é que eu faço? Só converter metro em centímetro. Eu sei que 1 metro ele é equivalente a 100 centímetros. Então 2 metros vai ser 2 vezes isso, ó. Então é só multiplicar os 2 por 2. Não é isso? Que princípio é esse? Princípio multiplicativo. Então os 2 metros vão ser equivalentes a 200 centímetros. Tá certo? Como a gente queria demonstrar. Por que eu fiz isso? Porque você tem que ajustar, tá? Certo? A unidade de medida que ele está utilizando. Deixar apenas uma, senão o resultado vai ser diferente, certo? Então, nesse caso, a altura todinha aqui vai ser de quanto? De 200 centímetros. Quantos centímetros aqui tem de espaço de uma cerâmica para outra? 10 centímetros, mais 10 centímetros são 20. Então, basta subtrair o total, os 200 centímetros, certo? Subtrair desses 20 centímetros. Isso vai ser igual a quanto? A 180 centímetros. Portanto, pessoal, olha só, chegamos onde nós queríamos, certo? Olha só, vamos lá. O que é que ele queria? Qual é a medida do lado de cada peça de cerâmica? Mas, professor, você fez a diferença, encontrou 180 centímetros,
mas o que você fez é como se eu tivesse tirado, ó, tirado essas duas componentezinhas aqui, ó, tá? Que estão compreendidas entre as cerâmicas. Então é como se eu tivesse aqui, ó, colocado essas duas cerâmicas que estão afastadas próximas da outra. Então fica mais fácil agora eu calcular a dimensão y, né? Como é que eu vou calcular? Dividindo pela quantidade de vezes que aparece agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou dividir agora esses 180 centímetros por 6, que são 6 lados, que vai ser equivalente a essa dimensão yzinha aqui, ó, que eu quero encontrar, que é a dimensão justamente da cerâmica. Tá certo? Então como é que fica? Ora, 18 se eu dividir por 6 vai ser igual a 3, com mais o 0, 30. Portanto, a dimensão de cada cerâmicazinha, que eu chamei de y, tá? Do lado dela, né, vai ser equivalente a 30 centímetros, como a gente queria demonstrar, certo? Então, cada intervalozinho desse aqui da cerâmica, ó, daqui até aqui, vai ser equivalente a 30 centímetros ou 0,3 metros, tá? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula e até a próxima.